Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que é capaz de nos remover de toda a tristeza desse mundo, de tirar toda inquietação, de remover das nossas vidas aquela obra do iníquo, porque a paz do Senhor, ela é suficiente para nos transformar em pessoas alegres e felizes, pessoas que conseguem superar todas as dificuldades. É a mesma paz que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, aquele apóstolo que viajou por toda aquela região da Ásia naquele período, missionário, nas 3 viagens missionárias de Paulo, nosso maior evangelista. Essa paz deu para ele a certeza de que ele poderia continuar caminhando, porque a despeito das afrontas, ofensas, da violência, das várias tentativas de homicídio, que ele sabia sim que havia na próxima viagem, na próxima caminhada, no próximo vilarejo, na próxima vila, na próxima grande cidade, sempre haveria ameaça de morte, porque afinal de contas ele estava indo contra o sistema, ele estava indo contra a crença de muitos povos, contra os deuses de muitas regiões, de muitas cidades, Ele viajou sobre um território totalmente ocupado pelos romanos, uma parte era a antiga Grécia ocupada pelos romanos, enfim, era um território extremamente pagão. E pregar um Deus novo, um Jesus ressurreto com o Evangelho, com seus ensinamentos, e sem mostrar para eles que havia uma representação física, ou seja, uma escultura, um ídolo, porque todos estavam acostumados com os deuses, eram representados por ídolos, e o Deus de Paulo não. Tanto é que ele diz que esse Deus é um Deus uno, é um Deus único, não é um Deus, não é um politeísmo, não são vários deuses. Ele não era um homem pagão, ele pregava contra o paganismo. Então Paulo, por ser assim, por pregar um Jesus para uma região, para um povo tão idólatra, um povo tão religioso, e ao mesmo tempo tão devasso, Paulo realmente ele tinha que estar investido da paz do Senhor que excede todo entendimento. E hoje nós chegamos ao final do nosso livro da Carta aos Romanos, e estamos hoje no último capítulo 16, Aqui ele fecha essa jornada de ensinamentos, de doutrina para aquele povo romano, lembrando que Paulo, que ainda não tinha estado com os romanos, Paulo estava na cidade de Corinto, enviando uma carta aos romanos. Nós sabemos que existem 2 cartas aos coríntios, que nós vamos dar continuidade, amanhã, dando continuidade na sequência de livros, ou voltando no Evangelho de Mateus, para que nós possamos decifrar esse Jesus maravilhoso que inspirou tantos homens e mulheres a serem cheios da presença do Senhor. Hoje, nesse capítulo 16, é um livro que é mais de despedida. Paulo ele finaliza nessa série de ensinamentos, de doutrinas, de orientações, de recomendações, de orações, a este povo romano, Aqui ele saúda e aqui ele se despede de várias pessoas, Até anotei alguns nomes aqui porque não dava para guardar o nome de todos. Ele fala sobre Epêmeto, fala sobre Febe, Maria, Antônio, Júlia, fala até de Trifena e Trifosa, Hermes, Areneu, Olímpias. Ele vem ele saúda, ele se despede de todos, ele manda um abraço caloroso para essas pessoas, creio eu, que são pessoas, em sua maioria, que já estavam na igreja de Roma, já eram a igreja de Roma, e ele sabia o nome dessas pessoas que lá estavam. Então ele saúda a todos, e deixa uma recomendação final, antes de finalizar aqui este capítulo, que eu achei assim, extremamente
relevante a gente está destacando, embora seja uma carta de despedida, né? Após ele se despedir de todos, citar o nome de todos e fazer alguma referência de em que momento eles se relacionaram, ele fala a respeito dos falsos profetas, dos falsos pregadores, aqueles que possuidores de uma boa oratória, de palavras, né, adocicadas, enganam a muitos, né? Então ele recomenda que eles fiquem atentos com essas pessoas que são oradoras, que têm, né, um bom manejo das palavras e que por vezes enganam sobretudo os mais simples. Paulo ainda fala que eles, né, estão buscando apenas, né, satisfazer ao seu próprio ventre, ou seja, satisfazer as suas próprias vontades, né? Muito possivelmente buscando poder, buscando autoridade, buscando, né, dominar intelectualmente aquela igreja que ele estava. Lembrando que estamos, né, falando aqui do primeiro século, um tempo onde as pessoas não eram alfabetizadas, onde as pessoas não tinham acesso, né, a bons conteúdos, né? O melhor conteúdo que eles tinham era a Torá, principalmente os judeus, era o máximo que eles ouviam, né, de conteúdo intelectual e espiritual, né? E não havia escolas, as pessoas viviam, elas buscavam apenas a sobrevivência, comer, beber e se proteger contra o perigo, né, de ser morto por um inimigo, morto pelas interações sociais que tinham ali, porque na verdade naquele tempo as pessoas eram muito, digamos assim, selvagens, né? Não havia educação, não havia civilidade, né? Na verdade, quando o estômago pesava, a dor no estômago da fome surgia, né? Ali também surgia, né, pessoas selvagens que fariam qualquer coisa para poder se alimentar. Então isso acontece, né? Então aquela igreja que estava se juntando chamava a atenção dessas pessoas que tinham o talento da oratória, o talento do convencimento, né? O talento de convencer as pessoas, né? De trazer essas pessoas para o seu meio, e ali, quanto maior o ajuntamento, mais despertava o interesse, né, desses homens eloquentes que se colocavam no meio da igreja, que se colocavam como convertidos, e ali eles tomavam a palavra e pelas sábias palavras eles acabavam por arrebanhar. Eles não levavam talvez embora aquela porção de pessoas, né, daquela igreja de Roma, mas muito possivelmente ele conseguia, né, desviar o foco do evangelho, desviar, né, a beleza e o ensinamento e a espiritualidade que vinha por meio do evangelho de Cristo, e implantava a doutrina própria, né? E essa carta de Paulo tem esse objetivo. Falou, ó, a verdade é essa, a doutrina é essa, o modus vivendi é esse, e aqueles que reprovarem, aqueles que se opuserem, né, a esse conhecimento, muito cuidado, porque esses muito possivelmente são pessoas que estão buscando o seu próprio poder, buscando a sua própria autoridade e poder no meio do povo. Então, Paulo diz perfeitamente para nós isso: tome cuidado, porque eles inclusive plantam dissensões, e quando plantam dissensões é porque eles quebram, conseguem dividir o grupo, dividir a igreja, né? Levando embora, às vezes não, mas criando grupos diferentes dentro da igreja e estimulando alguns grupos a permanecerem nas atitudes, no comportamento que era anterior à conversão, anterior a Cristo. Então, Paulo deixa bem claro, este é o conhecimento, a linha de ação, aqui está a verdade, por meio desses 15, 16 capítulos aqui que vocês vão se pautar, que vocês vão se referenciar, né? Eles foram desenvolvidos com base nos princípios de Cristo, no Evangelho de Cristo, então vocês caminhem por eles, e qualquer palavra contrária é vinda daqueles que provocam dissensões e que usam do meio da eloquência e oratória para fazer divisões e, né, provocar ali rupturas, né, da unidade daquela igreja, daquele povo. Amém, meus irmãos?
Assim, nós finalizamos o nosso livro de Romanos, a carta aos Romanos, né? No capítulo 16, foram 16 capítulos muito ricos, 16 capítulos onde Paulo, de uma forma muito didática e profunda, ele mostra qual o caminho, como viver, como se relacionar, como entender o Evangelho, como viver o Evangelho. Mostra, sobretudo, né, talvez na maioria do texto, daquilo que não se deve fazer. Né? Claro que ele fala do que se deve fazer, mas eu creio que a maior parte da carta deste livro ela é sobre o que não se deve fazer, do que se deve abandonar e sobre como viver um novo tempo, de uma nova forma, de um novo jeito. Né? Paulo aqui mostra para essa igreja, dá orientação, né? E até hoje essa carta nos impacta e até hoje essa carta nos orienta, nós gentios, né? Hoje Israel de Cristo, Israel espiritual do Senhor, como viver, como proceder. Amém, meus irmãos? O Evangelho, a palavra do Senhor é de muita profundidade, é de muita riqueza de conteúdo e a gente precisa estar meditando na palavra dia e noite, porque mesmo meditando a gente incorre em erros, em tropeços, quiçá se nós não nos relacionarmos com a palavra. O quão difícil mais seria para nós se nós não meditássemos e não vivêssemos o Evangelho. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, aprender da palavra dele, estarmos meditando na palavra e, sobretudo, colocando em prática, né? Porque senão fica, né, apenas ali, né, uma certa obesidade intelectual e espiritual e a gente não expõe, a gente não vive, a gente não influencia, a gente não inspira as pessoas a viver como um verdadeiro cristão, uma pessoa que serve a Jesus Cristo e tem Ele como Senhor e Salvador, para que naquele dia Ele possa nos resgatar da morte, nos levar para a vida eterna, sendo nosso advogado, Cordeiro Santo e ressurreto diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo, meu irmão, possa ser a sua orientação todos os dias e para isso você precisa estar aqui presente, não é? Lendo a palavra e estando diante dele, diante da face do Senhor, prostrados, né? O adorando e o servindo. Amém? Vamos orar para darmos continuidade ao nosso dia, que hoje é um dia de salvação, de muitas realizações. Precisamos estar sobre os nossos pés, na vertical todo dia. Você que gosta muito de ficar deitado, né? Principalmente nesse período agora friozinho, né? O seu corpo te sabota, ele quer que você fuja das realizações, das conquistas, ele quer que você fique apenas prostrado, né, sob a desculpa de estar quentinho, de estar gostosinho, de estar deitadinho, né? Você precisa estar sob os seus pés, com ânimo, disposição, realizando, prosperando, porque o seu tempo nessa terra é limitado, você precisa conquistar hoje, você precisa ser poderoso em Jesus hoje. Ô meu irmão, sorria, levanta o seu corpo, levanta a sua cabeça, não deixe a sua cervical ficar dobrada, não deixe ficar com os ombros caídos. Você precisa ter uma postura de força, de ânimo, uma postura, né, galante, animada, né, majestosa, de uma atitude de nobreza, de força, né, que a sua visão esteja, né, no nível, né, no alto, né, que você possa agir como as águias. Né? Você sabia que a águia, quando ela encontra uma tempestade, que para todos né, as outras aves estão morrendo, estão sendo lançadas, né, contra as pedras, estão, né, sendo tragadas, né, pela tempestade e muitas delas morrem. Para a águia, ela usa esse período que ela está no meio da tempestade para descansar, ela abre as asas e ela é jogada de um lado e para o outro, mas ela está no controle da situação. Que você seja uma águia, que a despeito do tumulto, da violência, da tempestade, você possa estar, né, se retroalimentando e produzindo energia para a vida. Amém? Né? Não estava previsto falar da águia, mas é isso aí. Né? Que você possa ser como a águia, né? Que você possa estar no controle, mas somente com Jesus Cristo você vai estar no controle. Ele é suas asas. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por mais essa palavra, Pai. Muito obrigado. O Senhor nos deu ao longo desse livro de Atos muitas orientações.
O Senhor nos deu o caminho, o Senhor nos deu a percepção de como devemos agir, Pai. Nós sabemos que essa carta ela foi fundamental para uma igreja surgir poderosa em Roma, e nós queremos te pedir, ó Deus, que ela surja poderosa dentro da minha vida e que se expanda e possa estar influenciando, inspirando a família, os amigos, os vizinhos, familiares, os colegas do trabalho, enfim, todas as pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que acompanhou comigo aqui esses 16 vídeos, ó Pai, onde nós pudemos ali nos alimentar da palavra, onde nós pudemos nos alimentar dos teus ensinamentos, dos teus mandamentos, da tua orientação. Pedimos ó Deus, perdão pelos nossos pecados e agradecemos por mais um dia de vida. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja sobre as nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia de paz e de muita produtividade. É assim que eu oro e já te agradeço, Paizinho querido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo aí para todos os grupos de WhatsApp e você envia para uma pessoa que você ama, que precisa ouvir essa palavra. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.